A Primeira Grande Guerra tinha começado há menos de 6 meses e não tinha ganhado esse nome à toa. Sendo a responsável por mais de 15 milhões de mortes, seu estopim fez a Europa se transformar em um território de batalha. Dentro das trincheiras, os dias eram longos, o inverno era frio e os ataques eram frequentes. Nas vésperas do Natal, 30 dias e 30 noites marcaram um mês turbulento para ambos os exércitos. Era a primeira vez que muitos deles passariam o fim de ano longe de suas famílias. Consciente da situação, o Papa propôs uma trégua de Natal aos países envolvidos, pedindo para que as armas silenciassem, pelo menos na noite em que os anjos cantaram. A resposta foi que o Natal deveria ser cancelado para não atrapalhar o êxito da guerra. E então, a noite de Natal chegou. Com as trincheiras a apenas alguns metros, era possível ouvir os alemães cantando em clima festivo. Aos poucos, perdiam o medo de serem vistos por seus inimigos. Às 8h30, o capitão do exército britânico deu 3 tiros para cima e ergueu uma bandeira com os dizeres Merry Christmas. Os alemães responderam com uma escrito Thank you. Uma gritaria começou e os ingleses ouviram um alemão os chamando com um sotaque forte. Os 2 capitães se levantaram ao mesmo tempo e saíram em direção ao outro. Todos nas trincheiras ficaram tensos, observando por cima delas. O alemão e o inglês se encontraram no meio do caminho. Apertaram as mãos e ouviram um caloroso aplauso de todos os soldados. Eles trocaram cigarros, bebidas e chegaram a montar uma barbearia improvisada para corte de cabelo. Por fim, terminaram por recolher seus companheiros mortos do campo de batalha e velá-los em paz. As notícias da trégua espalharam-se pela Europa e pelo mundo, tornando-se um símbolo da esperança. De certa forma, a guerra acabou no Natal de 1914, mesmo que por algumas horas.
O nascimento do homem, do símbolo do Redentor, daquele que dividiu o tempo e o calendário em antes e depois. É assim que dividimos os ciclos. Não é o nosso aniversário, mas o dele, que marca o começo de um ano novo, de um novo canto, de um novo vento. E o nascimento se refaz nas nossas vidas. Trazemos a família para perto, o neto para o colo, a árvore para a sala. De frente deste espelho, o nosso espírito se faz presente. Na data mais importante do ano, para a vida, para a família e para o tempo. Bem-vindos, este é o terceiro e último episódio do especial de Natal da Brasil Paralelo. Música, poesia e conversas sobre temas variados, mas importantes. Sejam muito bem-vindos. A gente tem, neste mês de Natal, uma promoção especial para que você se torne assinante da Brasil Paralelo. Você faz uma assinatura, é um presente para a vida toda, e você ganha uma outra. Você ganha uma assinatura de graça para você dar a uma pessoa da qual, claro, você goste muito. Então, assine a Brasil Paralelo, se torne um membro assinante da Brasil Paralelo. Hoje, o nosso tema, nesse terceiro e último episódio, nosso primeiro painel aqui de conversas, é sobre o Natal do dia de hoje. Como é que é o Natal? Será que ele perdeu o seu verdadeiro significado? E, mais uma vez, está aqui comigo Ítalo Marsili, psiquiatra. Também está aqui comigo, conduzindo esses episódios, o pianista Álvaro Siviero. E com a gente, nesse último episódio, como convidados, estão aqui o Thomas Juliano, que é autor do best-seller Desconstruindo Paulo Freire, ele que é consultor historiográfico da série Brasil, A Última Cruzada. Rafael Nogueira, presidente da Biblioteca Nacional, consultor historiográfico da série Brasil, A Última Cruzada. Também aqui Marcos Boeira, doutor pela USP, professor de Lógica Jurídica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pesquisador vinculado à Biblioteca Vaticana, e também Clístenes Hafner Fernandes, que tem declamado poesias tão lindas para a gente, ele que é professor do Instituto Hugo de São Vítor, poeta, escritor e professor de Línguas e Artes Liberais. Ítalo, como sempre, começo com você. Tá bom. É a velha história do Machado de Assis, né? Mudei eu ou mudou o Natal? Mudou o Natal? O que houve com o Natal? Como é que é o Natal hoje em dia? Lacombe, eu acho que a gente pensa em Natal hoje em dia e vem, claro, à mente uma primeira imagem que é das compras, né? O pessoal que vai às compras, os shoppings cheios, né? Um pouco menos cheios talvez esse ano por conta das normas aí em relação à pandemia, mas as compras elas aparecem como um elemento hoje quase tão presente ou mais presente do que o burro, o jumento, os pastores, os reis magos, São José, a Virgem Maria, o anjo. E gosto de pensar nas compras não como uma coisa negativa, Lacombe, para falar a verdade, né? Mas as compras de fim de ano, elas podem ser muito bem aproveitadas se a gente entrar realmente no profundo do símbolo desse dia. O que está acontecendo aqui? Fala, olha, é natural que apareça um elemento de agonia, de angústia, né? Que precede um pouco essa data maravilhosa, que é a data do nascimento de Cristo. Mas esse elemento de angústia, de agonia, ele é quase como que ele está revelando ali para a gente uma coisa que a gente leva por dentro. Fala, olha, é um Deus que se fez menino, é um Deus que se encarnou. Olha, isso é angustiante sob certo aspecto. Aquele Deus que a gente podia sonhar, né, fosse vir com uma carruagem dourada, ganhando toda a terra com um cetro poderoso. Não, ele se encarnou, ele é um bebê. É um bebê que usou fralda, que brincou, que teve que aprender a falar a partir do cuidado da Virgem, que ensinou para ele as primeiras palavras, as primeiras letras, e São José cuidando dele. Falou, olha, é claro que isso traz uma angústia e uma agonia. Falou, olha, mas esse Deus, que é o Criador, onipotente, onipresente, onisciente, ele está tão pequenininho. Falei, é claro que a gente fica angustiado. E a gente podia pensar, falando, mas a Sexta-feira Santa, né, e o Sábado de Aleluia, eles são
são dias mais angustiantes. Falou, não, porque com a morte do Cristo já está anunciada a ressurreição. Mas com o nascimento do Deus, a gente não sabe o que está por vir ainda. Não fosse São José fiel ao anúncio do anjo e não tivesse levado o menino para o Egito, ele teria sido assassinado. Né? E se ele não tivesse regressado depois com o segundo anúncio, a história não se cumpriria. É claro que traz uma angústia. Claro que são momentos, né? Aqueles momentos prévios à noite de Natal são momentos que chamam a gente a um compromisso. A um compromisso de entrar no presépio e assumir um desses olhares que está ali. Tem alguns olhares presentes no presépio. Se a gente for pensar, né? Tem o olhar daqueles pastores que receberam o anúncio e foram ver o que estava acontecendo. Não levaram nada, mas estavam ali presentes, olhando para o menino, olhando para a virgem. Depois tem um segundo olhar no presépio, muito interessante, que é o olhar dos reis magos. Né? Os reis magos, eles foram até o presépio não só como curiosos, mas foram levando elementos de serviço. Né? Incenso para a divindade, ouro para a realeza, mirra para a humanidade perfeita de Cristo. Eles levaram presentes. Essa é uma postura que a gente pode ter diante da realidade. Um serviço. A gente pode olhar assim para os nossos filhos, para a nossa esposa, para o nosso marido, para essa realidade que acontece no nosso dia a dia. Depois um outro olhar no presépio que é muito bem simbolizado aqui por essa imagem aqui da terracota, que eu gosto dessa representação do pai, do Deus menino com um lampião. Né? O lampião, a luz, simbolizando proteção. Né? Ilumina e aquece. São José é o grande protetor. Bem, esse é um olhar que a gente pode ter diante da realidade. E por fim, o olhar perfeito no presépio, que não é nem do anjo, né? Nem de São José, que é o pai, mas o olhar da Virgem, da mãe do menino. Olha ali o olhar dela, que belo, que belo. Contemplando, buscando a verdade, olhando para ela. Marta, Marta, tu te preocupas com tantas coisas quando uma só é necessária. Não estava falando dessa Maria, mas da outra Maria, mas vale o olhar. Esse olhar é o olhar perfeito do presépio. É o olhar que não está se distraindo. Ele está indo certeiro, no centro, na verdade, no caminho, na vida. Então, esses olhares, esses 4 olhares que estão presentes no presépio são chamados para a gente também. Qual olhar que a gente vai ter? É claro que as compras de Natal, de algum modo, elas tentam aplacar essa angústia, essa agonia. Mas bem que seja, então que a gente vá comprar o presente para, de fato, dar para nossa avó, para nossa tia, para nossos filhos, celebrando. Né? A gente se unindo misticamente a esses presentes que os reis magos levaram para o menino. São presentes de serviço. Vamos botar aqui o nosso amor nesse presente, querendo celebrar o aparecimento desse que puxa os nossos olhares e a gente ali, né, livremente pode adotar um desses 4 olhares aí. Thomas, para um historiador, vamos lá, o que é o Natal? O que seria o Natal? Bem, primeiro, prazer estar aqui. Acredito sempre que é muito difícil, para não dizer impossível, o deslocamento pessoal, biográfico, de uma análise historiográfica. Então, eu posso sempre responder sobre o Natal a partir da minha própria dimensão biográfica, que evidentemente se associa com o meu chamado vocacional, que é um chamado de ser historiador de Brasil. O Natal evoca o sacrário que foi Nossa Senhora, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O Natal evoca os profetas do Antigo Testamento. O Natal evoca, evidentemente, as nossas dimensões biográficas, as experiências que tivemos nos nossos natais, na infância, nos nossos momentos mais contemporâneos. Por exemplo, é o primeiro Natal em que a minha filha nasceu. Como eu acredito em vida desde a concepção, é o segundo Natal dela. Mas é o primeiro com ela nascida. Ela terá experiência, ainda que evidentemente com as suas especificidades assimilativas, mas ela terá a experiência de viver o Natal. O Natal para mim sempre foi um momento muito especial de me sentir
embasbacado e acolhido na experiência concreta de que, de um modo muito coloquial, Deus me entende. Então, quando se fala de história, o Natal é aquilo que nos divide, porque a experiência de Cristo é um fato histórico. Existe na própria marcação do calendário um antes e depois. Existe de fato, inclusive reconhecidamente por historiadores que não foram católicos ou não são católicos, a experiência concreta da conversão de Constantino, a própria presença histórica do Cristo. Então, quando se fala de Jesus, quando se fala desse nascimento, quando se fala dessa experiência histórica, existem, assim, diferentes veredas para que a gente possa iniciar uma conversa. E a minha é sempre essa de evocação biográfica. Então eu paro, olho para minha filha na sua circunstância de 10 meses, e eu paro e fico pensando, e esse momento é muito propício para isso, e eu olho, Deus foi assim, Deus quis ser assim. Isaías profetizou que Deus seria assim. Esse Deus nasceu de uma virgem, ele é um verbo. Verbo, aprendemos isso na escola, verbo é ação. Como é que essa ação se apresentou dentro da própria realidade? Então eu olho para minha filha e eu consigo, dentro dessa experiência do Natal, trazer muitas evocações, inclusive a do Thomas, que teve um chamado circunstancial, que é o chamado de ser historiador. E um Natal com uma criança pequena, né? É fora de série, assim. Nesse sentido, eu queria ter 6 filhos e não 2, com certeza, porque teria tido natais ainda melhores do que os que eu vivi ao longo da minha vida toda. Rafael, o que mais você poderia acrescentar a essa história do Natal? Bom, primeiro, obrigado pela pergunta, ela é muito interessante, e também obrigado ao pessoal do Brasil Paralelo aí pelo convite, e também parabenizo pela iniciativa. Afinal, o Natal é mesmo a data principal, é a data que representa a marcação, né, do calendário entre antes e depois do nascimento de Cristo. Então, eu acho interessantíssimo que nós possamos fazer um encontro como esse, né? É muito bom estar aí com os amigos para conversar a respeito do Natal. Mas a respeito da história, o Mark Bloch, ele chegou a dizer que o cristianismo é uma religião de historiadores, né? Para historiador. Porque algumas outras religiões, elas têm símbolos, né? E os símbolos desconectados de fatos históricos. E mesmo os mitos gregos, para você encontrar os fatos históricos, é uma complicação. E no caso do cristianismo, não, né? Está muito unido o símbolo com o fato. Então, o próprio nascimento de Cristo, né? A encarnação do verbo, é algo que aconteceu e, ao mesmo tempo, é algo simbólico, é algo que quer dizer mesmo que Deus nos entende, Deus também é como nós, mas isso aconteceu de fato. Assim como a cruz, né? A cruz poderia ser considerada por alguns esotéricos aí como simplesmente um símbolo, né? Das profundezas abismais ou da terra, a transcendência, a natureza e sociedade, mas não, a cruz também foi uma realidade. Então, nesse sentido, o cristianismo, quanto mais você levanta a história, mais símbolos você encontra na história. Símbolos materiais, né, e materializados. Então eu acho isso uma relação muito íntima mesmo entre história e cristianismo. Então, Marcos, o cristianismo ele transcende tudo, né? Ele vai além. O Natal é parte da cultura humana, de um modo geral. Perfeito, Lacombe. Primeiro, agradeço muito o convite, é uma honra estar aqui convosco. Agradeço também o convite do Brasil Paralelo. O Natal é uma experiência de transfiguração. Ou seja, o que é o Natal? O Natal é o encontro entre o tempo e a eternidade. E esse encontro nos traz uma variedade de perspectivas. Não apenas autobiográficas, ou mesmo historiográficas, mas, sobretudo, de uma busca de sentido para a própria história. E essa busca de sentido, ela vem quando nós nos perguntamos como o tempo pode ser visto desde um ângulo externo, uma mediação entre o início e o fim da história. E quando nós prestamos atenção justamente no alfa e no ômega da história, digamos, na criação e na redenção, nós vamos perceber que, no fundo, essa mediação entre o futuro e o passado, ela nos traz uma exigência, mas ao mesmo tempo também um motivo, um sentido. E essa experiência de sentido,
nos leva, obviamente, ao modo como o menino, o nenê, né? O bebê e a maturidade absoluta de uma vida humana pode ser vista justamente na chave daquele que, sendo o próprio Deus, se faz homem. O Logos se fez carne. Tá? E essa busca permanente de sentido nos traz também uma perspectiva de alteridade. Uma alteridade que não é só externa, que é normalmente aquela que é, digamos, propagada na cultura de massas, né? Na sociedade do consumo, mas, sobretudo, uma alteração interna, uma transfiguração interior. E uma transfiguração interior que é mediada por uma compreensão meta-histórica da própria vida, ou seja, a vida tem um sentido que não se reduz à própria história, mas também pela estética de perfeição que esse fato histórico, que é o nascimento do próprio Deus entre nós, nos traz. Que é, no fundo, a dimensão da beleza. Como a beleza carrega consigo a beatitude e a verdade. O Natal é a oportunidade da transfiguração interior. E essa oportunidade, ela é recebida em nós na medida em que nós nos colocamos nessa perspectiva de uma busca de sentido que corresponde a uma alteridade interior. É assim que eu veria. Clístenes, para ficar na sua área, nos versos, na poesia, né? De que maneira... Bom, acho que de cabeça aqui eu lembro de vários poetas, grandes poetas, não só brasileiros, mas poetas do mundo inteiro, que escreveram sobre o Natal. E de que maneira a gente vai encontrar o Natal como inspiração na cultura, na arte, de um modo geral. É interessante, inclusive, eu fiquei por último aqui, né, porque a gente fala assim da história e tal, primeiro ali, né, na mente, na alma humana, depois a gente vai para a história e tal, e passa aqui agora por esse tratado metafísica aqui do Marx, né, e fica excelente. Mas o Platão, ele terminava aí a coisa assim, aí ele não sabia fazer mais nada além de contar uma história, um mito, né? Que a gente considera às vezes a história da carochinha, mas é a única saída que nós temos, no fim das contas, para explicar qualquer coisa é a poesia, não é? Perdoem-me os historiadores, mas o próprio Aristóteles diz, né, olha, aqui o que parece mais com a filosofia é a poesia e não a história, certo? Porque a poesia é o que trata do universal, enquanto a história trata do particular. E o que acontece, né? Por que nós temos isso, né? Desde o início, assim, por que nós temos esse na sociedade de consumo? Por que nós temos Papai Noel? Por que afinal nós enfeitamos a casa? Porque tem tanta coisa, certo, que parece estar deslocada assim um pouco do que realmente está sendo celebrado. Acontece que não está simplesmente memorando um fato aqui, uma data comemorativa. Algo acontece mesmo, algo de invisível. Essa angústia que o Ítalo falava, certo? E acontece com todo mundo, quem tem fé ou quem não tem. E ninguém pode negar que o Natal, ele acontece com todo mundo, e a gente vai ficando diferente, o fim do ano vai se aproximando, e não vamos enfeitar a casa? Eu fui no shopping e ainda não estava enfeitado, como assim? E no supermercado já está enfeitado. Isso, e filmes, certo? E todo o nosso entretenimento começa a girar em torno daquilo, certo? Então tem música de Natal, certo? A arte toda vai trabalhando para aquilo, porque algo de invisível está acontecendo, e é só a arte que pode tratar de coisas invisíveis, certo? Para existir a palavra amor, ódio, compaixão, perdão, foi tratado aqui, sucesso, a gente não vê essas coisas. A gente não vê que nem essa mesa que eu digo mesa, todo mundo sabe, a gente consegue ver e apontar. Aí eu não aponto o sucesso, eu não aponto a alegria, não aponto perdão. Essas coisas, elas simplesmente existem. Mas para que nós conseguíssemos ter uma palavra, um nome lá, não é, do nosso primeiro dia, assim, para nós darmos um nome para as coisas, precisamos, antes de tudo, ter uma história que explique aquela coisa como um personagem. E é a partir desse personagem, depois de eu ter um texto poético mesmo, certo? Que conta a história de Afrodite e de
Cupido, certo? Que conte a história de Eris ou a discórdia e tal, não é? Como um personagem que eu tenho essas palavras para coisas invisíveis como sucesso, como perdão, como amor, como ódio, tudo isso. E nós vemos isso aqui agora, certo? Vai chegando o tempo do Natal e tem uma coisa invisível que acontece. E aquilo não basta. Não, é a comemoração dos cristãos, sim, correto. Né? Como falava o Rafael, tem um aspecto histórico, né? Tem um aspecto simbólico, tem um aspecto artístico. Eu preciso assim, não, alguém, por favor, se vista de vermelho, muito mais gordo que o Thomas tem que ser, certo? Para que nós possamos olhar e ver, ali está, e que seja barulhento, que venha com sino, certo? Porque eu preciso ver aquilo que eu estou sentindo, eu preciso materializar aquilo, dar um nome para aquilo, né? E não é à toa que a gente usa duas palavras, né? A gente diz assim, Papai Noel, né? Noel é uma palavra francesa, significa simplesmente Natal, né? Em Portugal é Pai Natal mesmo, né? Ninguém diz Papai Noel, né? E o pai, a gente sabe o que é, né? Ontem aqui foi falar tanto de paternidade também, não é? Quando se falava de sucesso, né? O pai é aquele que nos traz alguma coisa, né? Que é a própria tradição encarnada ali. Então esse que pode ter, né, se pervertido em qualquer outra coisa, certo? Mas a gente precisa daquilo, né? A gente precisa, e a gente vai criando outras coisas e tudo. E no momento onde começa o debate, olha só, mas a gente está esquecendo do Natal, está virando só no Papai Noel. Isso aí acontece na humanidade desde sempre. A gente pegou os mitos gregos e... Não, mas peraí, a gente criou essas histórias aqui para resolver certos problemas de linguagem, certo? Certos problemas, certas questões muito internas aqui, a gente esqueceu disso, a gente está contando a história pela história e esqueceu qual é o fundamento, né? Mas a poesia ela vai estar sempre presente para resolver esses problemas de algo que não é perceptível pelos nossos sentidos externos, é perceptível pelos sentidos internos, perceptível pela própria alma, mas nós só conseguimos falar disso no momento que nós temos uma história contada. E de preferência bem contada, com versos bem construídos e numa linguagem, certo, fácil de ser memorizada, com beleza e que atinja a todos nós. Eu, como poeta parnasiano, concordo com métrica, com rima, com ritmo. Lacombe, eu posso fazer uma... Claro, eu ia te perguntar isso. Passado tanto tempo, passados 2020 anos, a essência do Natal se mantém de alguma forma? Então, eu queria transferir essa pergunta perguntando para os historiadores, porque eu nunca tive essa oportunidade, né? Existe um antes de Cristo e depois de Cristo, como você falou, Thomas, né? Eu tive a alegria de poder estar no lugar, na Basílica da Natividade, em Belém. O ano passado, retrasado, não me lembro muito bem, que fui até lá e tive a chance de ir no lugar. Tem uma estrela que aqui nasceu, né? Tive a oportunidade também de ir em Roma, na Basílica de Santa Maria Maggiore. Lá estão as relíquias do presépio. As pessoas não sabem disso, né? Elas chegam na basílica, existe aquele baldaquino, o altar, mas existem duas escadarias que descem para debaixo do altar. E ali estão relíquias do presépio. Quer dizer, a gente está falando de uma pessoa que realmente existiu, é um fato histórico, né? Existe um livro, né, que conta o que ele fez, existem biógrafos que escreveram sobre ele. Quer dizer, a gente não está falando de fumaça, a gente não está falando de energia, a gente está falando de uma pessoa que nasceu, que é o aniversariante, né, no dia 25, mas o que a gente vê hoje na sociedade é o cancelamento, usando uma palavra que é bastante atual, absoluto. Quer dizer, a gente ouve falar de floquinhos de neve, de pó de pirlim-pim-pim, fada madrinha, mamãe Noel, papai Noel, vovó Noel, tudo que a gente pode imaginar. Mas a figura principal, ninguém comenta. Eu fico pensando, Lacombe, por exemplo, no meu aniversário, eu faço uma festa na minha casa e convido um monte de pessoas, tá? E as pessoas vão e nem dirigem a palavra a mim. E não me levam presente nenhum. E comem, bebem, se divertem, vão embora. Quer dizer, o mínimo, para não dizer que é uma falta de educação, é outra coisa, que eu não quero falar a palavra aqui. Então, historicamente, o que justifica esse cancelamento? O que é que está por detrás?
Você pode concordar ou não com a mensagem, mas é uma mensagem de amor, que era o que a gente falava, né? Agora, o que justifica o cancelamento? O esquecimento do aniversariante. Absoluto. Você vai nos shopping centers todos aqui, que a gente vai andando, são só máquinas de neve de isopor e coisas assim que até é brega, né? Mas o que leva a esse cancelamento, historicamente falando? Eu achei que a pergunta ia ser mais fácil, na verdade. Mas... Rafael, podemos fazer o seguinte? Vamos deixar a resposta para essa pergunta, as respostas, porque são vários historiadores, a essa pergunta para o próximo painel, e vamos ouvir um pouquinho de música enquanto isso? Pode ser? Muito bem, vamos lá. A mensagem que eu deixo para quem apoia Brasil Paralelo é de agradecimento mesmo, profundo, porque o nível de qualidade
de informação que a Brasil Paralelo tem é único no Brasil e alguma coisa parecida só nos Estados Unidos? A melhor solução para o Brasil é dar um pouco de Brasil para os brasileiros. E uma vez que eu levo essa frase para a minha vida, eu diria, continuem financiando o Brasil Paralelo, porque ela dá um pouco de Brasil para os brasileiros, para que a gente possa pensar em um Brasil um tanto quanto diferente. Olha, eu espero, sinceramente, que o Brasil Paralelo, no ano que vem, amplie sua base de assinantes, né? Que bata aí 1 milhão de assinantes, sei lá qual que é a meta de vocês, para que essa mensagem de esperança, de informação, sobretudo na maior parte do ano, mas de esperança, mas sabendo que é por um propósito maior, que é por um propósito de levar essa mensagem de informação e de uma retomada de um espírito patriota, por assim dizer, para todas as gerações para frente. Não é só uma questão de investir para o seu ganho pessoal, porque tudo isso passa. Quando nós morremos, nós vamos de mãos vazias para o caixão. Mas o que você fez com esses talentos? Se você investiu em uma iniciativa séria, que vai trazer frutos espirituais e intelectuais, não só para a nação, mas para a humanidade, você está usando bem esses talentos. Essa qualidade eu tenho certeza que vai continuar melhorando e vai possibilitar que a Brasil Paralelo cumpra o seu grande objetivo de promover reflexões e de trazer verdades que estão sendo, digamos assim, escondidas, postas de lado. E a gente vai ouvir agora mais um poema declamado pelo Clístenes, só que desta vez é um poema dele, Clístenes, escrito por ele, que fala sobre o Natal. E está estreando, é a primeira vez que você vai ouvir este poema do Clístenes. Então, vamos lá. Dos tempos, na plenitude, nos chegou a salvação. Nos veio a luz e o perdão, dar ciência, dar saúde, da alma. Que muito miúde anda perdida que só, não era mais do que pó, do qual todos somos feitos. Veio dar-nos os preceitos da fé, que desata o nó, que nos amarra ao pecado, que cega para a verdade, nos enche de falsidade. Vou ao mato, pois, pelado, me encabulo, avermelhado, como a cor daquele fruto, que, com meu coração bruto, eu comi com liberdade. Abusei da boa vontade do Senhor, que não escuto. Amarrado assim eu estava, feito potro desmamado, sem correr, aguilhoado, o pecado me amassava. Eu não sabia onde andava, meu Deus, meu Salvador, até que um dia um pastor, ou mais de um, ouviu cantar, somente por nos salvar, a vinda do Deus de amor. E foi em buraco no chão, que naquele tempo usavam para o gado que tocavam, e São José, o artesão, que já pela profissão sabia lidar com tudo, da vida já tinha o estudo, resolveu tudo o que havia para o filho de Maria, São José, sonhador, mudo. E o menino foi parido, num parto sem grito ou dor, pois a mãe do puro amor já havíamos ouvido. Por ter seu ventre escolhido, do pecado foi poupada. Nossa mãe, imaculada, por quem a salvação veio, habitar em nosso meio, a vida, a verdade, a estrada. Bom, e antes do poema do Clístenes, belíssimo poema, o Álvaro Siviero jogou uma pergunta aqui para os nossos convidados, e a pergunta era basicamente por que cancelaram Jesus Cristo, para usar uma expressão... né? O aniversariante. O aniversariante. O Natal não foi cancelado, ele mudou de cara, né? E a gente recebe agora Paulo Cogos, que aliás é ídolo dos meus filhos, os dois são libertários, né? Gostam muito do Cogos, conheci o Cogos por intermédio dos meus filhos, acho seus vídeos maravilhosos, e aprendo muito, me divirto muito com você. Então já jogo essa batata quente aí para você, né? Por que o aniversariante foi cancelado? Cogos. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Lacombe. É uma honra estar participando aqui do Brasil Paralelo, justamente num tema tão importante, tão essencial para resgatar a cristandade, a raiz cristã brasileira. Agora, por que cancelaram o aniversariante no dia do aniversário dele, né? Essa é uma pergunta que talvez tenha origem desde os primórdios do cristianismo. Eu diria que nós poderíamos buscar resposta para isso nas heresias, a heresia ariana, por exemplo, que diz que Jesus era só um ser elevado,
ser humano com uma grande conexão com Deus, mas não era Deus. Isso é uma heresia, claríssima. E, infelizmente, existem pessoas dentro da igreja que acreditam nessa heresia. E é interessante que Ário, quem pregava essa heresia, ele tomou um tapa na cara do próprio Papai Noel, São Nicolau. Então, hoje as pessoas cultuam apenas a imagem do Papai Noel consumista com a garrafinha da Coca-Cola e não se lembram que o Papai Noel verdadeiro, que é São Nicolau, agrediu justamente aquele que tentava tirar a divindade de Cristo do Natal, da humanidade. Então eu acho que as pessoas tiraram Cristo do Natal porque elas estão vivendo uma vida materialista, estão vivendo na superfície da existência e não querem se dar o trabalho de contemplar a verdade que está por trás da encarnação do Verbo. Porque isso nos obriga à humildade, e as pessoas não têm vontade de ser humildes. Elas querem ser o centro das atenções, elas querem primeiro ganhar presentes, depois elas querem brilhar na festa de Natal, e esquecem que quem tem que brilhar é o aniversariante, porque ele veio nos trazer uma mensagem. Ele veio nos trazer uma mensagem de que Deus ama a humanidade o suficiente para se fazer frágil por ela. E aí eu me lembro de um poema de José de Anchieta, que é uma das figuras basilares aí para a nossa cultura brasileira, e seria muito importante para o brasileiro resgatar a cristandade brasileira. Então, José de Anchieta dizia o seguinte, né? Ó menino de Belém, se sois Deus da eternidade, quem o fizeste desta idade? E aí Cristo responde, por te querer tão bem e te dar o estado eterno, por te dar eterno estado, fez-me assim o teu pecado. Então foi por causa dos nossos pecados que o Verbo se encarnou. Santo Agostinho dizia isso. Foi pela carne que Deus veio redimir a carne. E se não fosse o pecado do homem, nós não teríamos tido a felicidade de ter como Salvador o próprio Verbo encarnado. Félix culpa. Então, a primeira coisa que nós contemplamos ali no presépio é nós pecamos e precisamos de Deus feito homem para nos redimir, porque nós mesmos não podemos nos redimir sozinhos. A culpa do homem é infinita, ele ofendeu a infinita majestade de Deus. Então, só Deus feito homem poderia pagar o preço desse resgate. E será que as pessoas estão preparadas para contemplar o fato de que foi a nossa culpa? E nós somos tão pecadores assim a ponto de precisar de um Deus para nos resgatar? Eu acredito que não. Hoje nas missas, infelizmente, não se fala mais em pecado, não se fala mais no castigo do inferno, não se fala mais nem em purgatório. Ah, não, está tudo certo. Pode pecar porque Deus é só misericórdia, não é justiça, não. Então essa é a primeira coisa que desapareceu das igrejas. E depois, as pessoas não conseguem entender que elas precisam se entregar a Deus como uma criancinha. Isso é o que Santa Teresinha do Menino Jesus dizia. Ela é a grande opositora de Nietzsche nesse ponto, né? Porque Nietzsche queria ser o Uberman, queria ser o super-homem, e ficou maluco. Mas Santa Teresinha não, ela reconheceu as fraquezas, as falhas, e disse, benditas sejam as minhas fraquezas que me fazem recorrer a Deus. Mas será que as pessoas estão preparadas para ter essa humildade que Santa Teresinha tinha? O Papa São Leão Magno dizia que quando os reis magos foram até Belém adorar o menino, eles adoraram a sabedoria numa criancinha. Eles adoraram o Verbo na carne. Eles adoraram a força infinita, a onipotência de Deus em alguém que estava frágil, pobre, rejeitado pelos homens. Nenhuma hospedaria quis receber a Sagrada Família. Mas hoje o que as pessoas adoram? Adoram diplomas no lugar de conhecimento, adoram poder no lugar de retidão moral. Então, elas tiraram Cristo do Natal muito antes de tirar Cristo do Natal. Antes mesmo que o Natal se tornasse algo materialista, elas já tinham tirado Cristo da vida delas há muito tempo. Cogos, deixa eu lançar então um desafio para Marcos, Rafael, Thomas, né? Vou acrescentar aí uma pimentinha à pergunta do Álvaro para a gente tentar encontrar uma solução, né? Como é que a gente faz para cancelar o cancelamento do aniversariante de Jesus Cristo? Como é que a gente faz? Essa é uma questão que me parece decisiva.
Tem uma passagem no livro do Apocalipse que diz assim: onde o Espírito de Deus está, aí está a liberdade. E uma sociedade secular, um dos efeitos nefastos do secularismo é justamente o fato de que, nesta cultura, a imanência do sentido da vida leva as pessoas a confundir o que é liberdade do que é libertinagem ou escravidão. E quando nós percebemos a grandeza do ato que é o Natal, no fundo, nós estamos perante um acontecimento que representa a restauração da liberdade na história. E essa restauração, ela se dá em razão de uma mediação entre a geração da história e a regeneração da história. Ou seja, o modo como, entre a geração e a regeneração, a corrupção e o efeito, digamos assim, desastroso da corrupção na história, acaba tendo, no período da regeneração, uma nova perspectiva que se abre. Me parece que, numa sociedade imanentista, o medo da liberdade conduz, normalmente, o ser humano a vislumbrar o aqui e agora como o estágio definitivo. E a esperança é substituída paulatinamente, progressivamente, sem que muitas vezes as pessoas percebam, por uma falsa dicotomia, que é a felicidade confundida com os prazeres e com a satisfação material de um lado, e de outro, um temor profundo da própria existência. Um temor que se determina em razão de um afastamento da real significação da liberdade e a troca desse estado de liberdade que existe em Cristo e, portanto, no Natal, nessa regeneração do gênero humano, por uma forma de vida inteiramente imanentista, inteiramente dependente das circunstâncias concretas e do aqui e agora. É como se nós anulássemos a esperança e ao realizarmos esse ato de cancelar a presença do real aniversariante, nós jogássemos a esperança de lado para focar justamente naquela visão imanentista, naquela visão que, de alguma maneira, jamais vai satisfazer o mistério profundo, o oceano profundo que é a existência humana. Então é como se nós acreditássemos que é possível anular esse mistério sem, no entanto, perder de vista a esperança que é necessária para ver isso. Essa me parece assim, uma chave de interpretação bastante plausível quando nós prestamos atenção no Natal e no seu significado. É o vínculo da liberdade com a esperança. Rafael. Primeiro, por que houve o cancelamento? Para mim, tem uma relação também com quando nós observamos uma estrela, às vezes a estrela nem existe mais, mas a luz ainda pode ser observada. Ou, ainda que ela exista, ela está muito distante. E eu faço essa analogia porque nós temos, historicamente, notícias, elementos, fontes que nos mostram que um Jesus existiu e que ele viveu assim, assim, assado, que ele ensinou determinadas coisas e que ele foi Deus. E essa notícia, ela tem algumas mensagens aí, uma delas é a de amor. A mensagem de amor. Jesus Cristo, ele em alguma medida ensinou que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Agora, qual que é o problema disso? É que quando nós começamos, então, vamos viver o Natal, então, segundo o amor. Aí nós já passamos por um conceito que, em alguma medida, enquanto virtude teologal, né, se identifica com ele. Agora, se a gente ainda está falando de uma vivência menor do amor, a gente vai se afastando da origem dessa lição e da origem, inclusive, do fato histórico que surgiu para que essa lição fosse dada à humanidade. E esse afastamento, aos poucos, chega uma hora em que o amor está tão rarefeito que a gente está quase se desvinculando da origem. Por que tão rarefeito? Porque aí já virou só comprar, dar presente, justamente, fazer uma ceia com uma comida um pouco diferente, como está todo aqui no Brasil, coaduna com as férias escolares e com coisas assim, então o pessoal está mais feliz. E é isso. Aí sumiu a origem. Então é preciso que
no mínimo, que os cristãos recordem o fato histórico e recordem quais são. E por isso que tem o presépio, né? O presépio sumiu de muitas casas, ficou só árvore. Então já é um sinal que está ficando rarefeito, estamos nos afastando. Então tem que ter o presépio. E isso, como o Ítalo estava falando, entender o que é o presépio, analisar o presépio e recordar o que é. Agora, cancelar o cancelamento, é isso que eu estou dizendo. No mínimo, os cristãos têm que começar a recordar esse fato. E eu acho que o presépio uma das possibilidades da gente lembrar desse fato, inclusive de suas mensagens. Antes de passar para o Thomas, eu vou rodar então dessa maneira assim agora, e aí você pode falar um pouquinho disso, porque a pergunta que eu vou fazer para todos agora tem a ver, claro, com a mesma, né, questão que o Álvaro trouxe, né? Qual é o Natal que vale a pena ser vivido, Ítalo? Depois o Thomas responde. Pergunta maravilhosa, e eu acho que a resposta, mais uma vez, sem querer ser repetitivo, né, mas está aqui do nosso lado, está aqui na minha esquerda. E voltando um pouco ao assunto, que eu acho que uma coisa completa a outra, né? Existem algumas coisas que pegam bem, né? Quer dizer, um sujeito forte, essa é uma virtude que pega bem. O sujeito é forte, o sujeito é inteligente, é uma virtude que pega bem também, né? Só gosto de ser reconhecido assim, né? Sou forte, sou inteligente, né? Perspicaz, engraçado. Olha, tem até desvios morais que pegam bem, né? Que viraram piada. Por exemplo, preguiça, né? Uma preguicinha, vamos ficar de preguicinha. Você não pega mal você falar que você tem uma preguicinha de vez em quando, né? Agora, tem uma virtude, que é de fato uma virtude, que ela está muito esquisita hoje em dia, que ela é sinal de fraqueza, às vezes isso é uma deturpação muito grave, que é a humildade, né? Quer dizer, a humildade é uma virtude. Esse bebezinho aqui do nosso lado, ele é o Deus, né? E é absolutamente humilde. Num lugar absolutamente humilde, recebido entre ruínas, aquecido por animais, nos braços ali do seu pai, da sua mãe, daqueles ali que foram visitá-lo, mas é absolutamente humilde. A humildade é uma virtude muito grande daquele sujeito que entendeu mais ou menos que a vida nesse mundo é um tipo de serviço, né? Um tipo de serviço. Falou, olha, aquele que quiser ser o maior, né? Não é assim que fala? Aquele que quiser ser o maior, vai lá e serve aos outros. Assim se mostra uma grandeza do desprendimento, assim se mostra uma grandeza daquilo que é próprio do ser humano. Falou, olha, eu estou aqui para servir aos outros. Falou, estou aqui para quê? Para querer ficar provando, né, o quanto que eu sou bom, o quanto que eu conheço, o quanto que eu conquisto, etc. Olha, isso aí, o vento bate e vai embora, a traça come, isso aí some agora. Aquela relação que se estabelece, sem querer ficar fazendo poesia, Cristian, mas aquela relação que se estabelece no amor, né? Se olhar para uma pessoa e falar assim, cara, o que o sujeito está precisando, né? Estou aqui, né? Vamos servir. Você se diminui. Você se põe como um tapete para a pessoa poder pisar e seguir adiante. Fala, olha, esse é o Natal que vale a pena ser vivido, me parece. Né? Um Natal no qual o grande exemplo, né? a grande cátedra, a grande cadeira, né? Está aqui do nosso lado, no presépio. Fala, olha, esse é um Natal que vale a pena ser vivido na nossa família, né? Nosso ambiente de trabalho. Aprender, né? Essa coisa que às vezes também pega um pouco mais. Aprender de quem pode ensinar para a gente. E aqui do lado tem, né, toda uma disciplina mais rica do que qualquer disciplina de doutorado, de pós-graduação. Olha, aqui tem uma imagem muito mais rica do que qualquer coisa que você possa conquistar. A informação acadêmica está aqui do nosso lado. Qualquer olhar um pouquinho mais atento, né, um pouquinho mais sensível, que pare, sei lá, por 3, 4 segundos para contemplar, poeticamente, vai sair muito engrandecido. Por quê? Porque todo o significado está ali. Esse é o Natal que me parece, esse é o Natal que eu quero viver. É o Natal que eu quero viver. Thomas, e você? Bem, eu tento sempre ter aquele exercício muito confessional de analisar como é que o Natal dialoga com o Thomas. Se a minha casa de fato é uma choupana onde o menino Jesus se apresenta ou não. E dentro do meu espaço doméstico, aí claro, né? Temos as especificidades. Então, há natais em que estive muito mais envolvido com o menino Jesus e outros que sequer tive condições de ser o burro do presépio. Agora, quando eu paro para pensar em Natal, em nível social e todo esse deslocamento, eu acho que acompanha a própria promessa de Cristo. E que em nenhum momento disse que a redenção se realizaria aqui, e que em nenhum momento disse também que o caminho era de
facilidade, mas era o de que tome a sua cruz, renuncie a si mesmo, siga-me. E quando eu olho essa dimensão de um Deus que nasceu nessas circunstâncias materiais, que na comparação com muitos hospitais públicos brasileiros, evidentemente que foram circunstâncias materiais piores, ou seja, Deus é tão humilde que nasceu em circunstâncias materiais onde um SUS brasileiro consegue ser melhor. Isso é muito profundo. E quando eu paro para olhar tudo isso e começo a ampliar para a minha própria perspectiva pessoal, eu não consigo ter uma esperança em larga escala. Eu tento de verdade ser um bom ladrão. Eu tento de verdade ser aquela pessoa que, quando ocorrer ali o meu último suspiro, o meu último instante, eu quero estar preparado para receber aquela visita. Então, Santo Agostinho nos ensina, e o Paulo Cogos fez referência a isso, sobre como o nascimento de Cristo ressignifica a queda de Adão. Como acabamos, por mais que isso nos desloque, né? Como o nascimento de Cristo nos reaproxima dentro de uma concepção humana muito maior do que o homem que cai. Independentemente de como o resto esteja. Eu não quero ser como o publicano. Eu não quero ser como uma pessoa que acusa o publicano. Eu quero ser necessariamente a pessoa que estaria na sua casa prostrada e dizendo: Senhor, minha vida é assim, 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 mas aqui eu quero ter um presépio digno para recebê-lo. Então essa é a minha dimensão pessoal. É muito difícil conseguir parar e responder em uma pergunta tão profunda como a que o Álvaro fez, em que você lida com tantas cadeias de problemas, com tantas situações, com tantos processos que tocam especificidades de países, circunstâncias, confessionalidades, biografias, etc. Agora, existe aquela individualidade, porque, como o próprio Cristo disse, você será reconhecido enquanto um nome. Quando eu chegar aí, se eu chegar no céu, no purgatório, no inferno, Deus irá dizer Thomas, Deus não irá dizer brasileiro, coletividade, Paulo Freireano. Não, Deus dirá Thomas, e aí? Não é verdade? Paulo Cogos, qual o Natal vale a pena ser vivido? Acho que tem duas dimensões que nós devemos tratar sobre isso. Uma delas é o seguinte: tem um autor que chama Henry Van Dyke, ele escreveu um texto chamado O Outro Rei Mago. Além dos três que nós já conhecemos, ele escreveu a história de um rei mago chamado Artaban. E o Artaban, ele queria buscar a Deus. Ele queria buscar a verdade, o bem, a beleza absoluta. E ele tinha certeza de que essa busca teria um fim, que essa busca seria recompensada, que não existiria algo como uma eterna luta entre luz e sombras, porque isso seria uma religião sem esperança. Então a ideia de que essa busca dele teria um fim é a ideia da esperança cristã, e é o que Cristo nos traz na encarnação, um mundo que estava nas trevas do pecado, e finalmente essas trevas chegam ao fim com a encarnação do Verbo. Por isso que Maria é chamada de estrela da manhã, aquela que anuncia a grande luz, que é o sol, que é Cristo. Então, a primeira coisa é que o Natal nos mostra que essa busca tem um fim. Agora, como que Artaban viveu esse Natal? Ele, por vários motivos na história, ele acaba se atrasando e não consegue acompanhar os três reis magos e não consegue chegar a Belém para adorar o menino. E ele continua na busca dele arduamente, mas sempre com a ideia do Rei dos Reis em mente. E durante a sua busca, ele passa por vários percalços, e sempre que ele tem uma oportunidade de encontrar o Deus menino, alguma coisa acontece que o obriga a fazer algum tipo de caridade. Então ele precisa ajudar um doente, acaba se atrasando. Depois ele precisa subornar um dos soldados de Herodes, que queria matar os bebezinhos, e acaba salvando um bebezinho. Depois ele acaba resgatando uma moça que ia ser executada e assim por diante. E ele acaba vivendo a vida dele, fica velho e não chega ao Deus menino, pelo menos não da maneira humana, da maneira como alguém poderia humanamente dizer que ele teve sucesso. E no final,
33 anos depois do início da sua busca, ou seja, a mesma idade com que Cristo é crucificado, ele tenta chegar àquele que ele pensa ser o Rei dos Reis, que está sendo crucificado, e também não consegue. Mas ele viveu a vida dele servindo os outros. Que é aquilo que o Ítalo muito bem falou, uma vida de serviço nesse mundo. E sempre com Deus em mente. Então não é que ele era uma ONG filantrópica. Ele era alguém que fazia o bem com Deus em mente. E quando ele morre, ele encontra o Rei dos Reis, que é o que importa. No resto da eternidade dele, ele estará com o Rei dos Reis. Então, além da caridade, além de um Natal que não é uma busca legalista por cumprir uma série de preceitos, mas é viver a caridade. E aí o próprio Van Dyck começa o texto dele com um pequeno poema em inglês que fala justamente isso. Aquele que quiser buscar o caminho sozinho, simplesmente cumprindo uma série de preceitos, não vai conseguir. Mas aquele que, vivendo o amor, acabar se extraviando um pouco do caminho, esse acabará sendo glorificado. E ao mesmo tempo nós temos que ter Jesus em mente, porque ele nasceu em Belém. E Belém, Bethlehem, significa casa do pão. Porque Deus também se fez pão na Sagrada Eucaristia. Então é um Natal que tem que ser vivido com o serviço ao próximo, com a caridade, mas também com o cumprimento dos preceitos cristãos, também com a frequência à Santa Missa, em estado de graça, confissão, seguida da comunhão. Então eu diria que essa é a maneira de viver o Natal. Marcos, a mesma pergunta. Qual Natal vale a pena ser vivido? Perfeito. O Natal que vale a pena ser vivido é o do encontro com Jesus, com o Verbo de Deus. Quando nós olhamos o presépio, nós percebemos que toda a criação, todas as espécies, todos os gêneros concebidos e criados, produzidos por Deus, se encontram com o Verbo. Os animais, os seres vivos em geral, os seres humanos, os anjos, mas também aquelas figuras que representam o ponto culminante do exercício humano. Na figura do poder temporal, os reis, e da autoridade espiritual, os reis magos. Ou seja, há uma rica e complexa rede de significados no presépio, que leva ao encontro de todos os seres criados com o próprio verbo, com a própria palavra, o Logos que ali se faz carne. E essa mediação que existe entre o Natal e a cruz, na Páscoa, representa a totalidade do sentido do gênero humano. No Natal, a origem e a possibilidade da redenção. Na cruz, o sentido de vida e o sentido que é dado ao sofrimento e à humilhação. O encontro entre a cruz e o nascimento, ou vice-versa, mutatis mutandis, da origem com a finalidade da vida humana, mostra a riqueza e a complexidade da presença de Deus entre nós. Um Deus que se faz carne, um Deus que assume a natureza humana para, nela, oferecer gratuitamente, pela sua infinita misericórdia, a oportunidade da redenção do gênero humano. A oportunidade da aquisição de um sentido de vida que, no Natal, se manifesta de maneira absoluta. O presépio é a estética perfeita, é a expressão máxima da beleza. Porque ali nós percebemos que o gênero humano tem, a partir da constituição do presépio, a oportunidade da redenção, a oportunidade da regeneração, a oportunidade do encontro com a palavra que é a verdade. Rafael. Eu lembro do Josué Montelo, que é um antecessor do meu cargo. Ele foi diretor-geral da Biblioteca Nacional. Ele dizia que o Natal bem vivido é o Natal que se vive como criança. E é muito interessante porque a figura justamente central do presépio é a criança. E como é que seria viver o Natal como criança, né? Bom, eu tenho muitas lembranças da minha infância. Essas lembranças da minha infância têm muito a ver com a minha avó, os meus primos, todas aquelas vivências fantásticas que me fizeram uma vez responder a seguinte pergunta: qual é a sua data favorita? Eu disse o Natal. E eu fiquei muito impressionado
como quando uma pessoa disse carnaval. Eu fiquei até, arregalei os olhos, pensei, como é possível escolher, né, preferir o carnaval ao Natal? Mas eu ouvi isso. Então eu pensei, por que será que aconteceu isso com essa pessoa e aconteceu aquilo comigo? E nessas reflexões eu percebi o seguinte, olha, ali naquele momento eu tinha uma vivência familiar muito intensa. Essa vivência, ela tinha relação, a minha avó ligava à missa, falava, recordava algumas coisas de Jesus, mas ainda que fosse pouco, porque já estava naquele rarefeito, naquela luz rarefeita, aquilo deixou muito profundamente uma marca cristã no meu coração. Porque mesmo quando eu me afastei, depois quando eu quis voltar, foi num Natal que eu me confessei e que eu voltei a comungar. Foi num Natal. E isso foi muito importante para mim, porque naquele momento eu revisei minha vida inteira, porque afinal, confessar uns mais de 15 anos foi tirar um peso enorme das minhas costas, né? Foi quase que renascer, voltar a ser criança e pensar, o que eu quero daqui para frente? E porque eu tinha uma vida toda pela frente agora, uma vida eterna, que sai eterna, né? Eu tenho a esperança E aí eu penso no seguinte, a marca do ano faz com que as pessoas muitas vezes reflitam sobre o que elas querem dali para frente. Mas a marca do ano, muita gente pula ondinha, né? E faz, né? As 7 ondas. As 7 ondas, essas coisas. Eu nem sei isso aí. Mas o fato é que é uma marca que poderia ser em qualquer data do ano, não é verdade? É algo arbitrário. Mas não. A passagem de 2020 para 2021 é a marca do nascimento de Cristo. É o Natal que importa. Então a reflexão começa a partir do Natal. Quando eu passei por isso, eu voltei à igreja, comungar, me aproximei de novo de Cristo. Eu percebi que, a grande reflexão sobre o que eu quero daqui para frente e a reflexão anual que eu vou fazer, mais importante até do que a do meu aniversário, é esta. Porque essa está vinculada justamente com a minha vida eterna. Então, eu acho que é um Natal que tem todos esses componentes. Como dizia Aristóteles, não basta você falar, o que mais importa no ser humano é a vida da inteligência. Não basta também só falar, só as pessoas que só busquem, né, a igreja e Cristo. Não, há muitas manifestações e buscar a igreja e Cristo é fazer com que isso reverbere, com que isso, digamos assim, ecoe e faça com que você consiga ter um Natal na sua vida privada e familiar interessante, e ao mesmo tempo que não esqueça que, embora você tenha lar, foi justamente um desabrigado, né? Foi num desabrigado que Deus se fez carne, então é preciso também olhar para aqueles necessitados, e daí eu acho que a caridade, né, o amor, consegue se expressar melhor. Então, unindo, né, essas reflexões privadas, familiares e todo esse esforço para fazer com que o amor se expanda, eu acho que a gente vai ter um Natal melhor e, inclusive, olhando para a eternidade neste, eu sou uma criança, sou humilde, como disse o Ítalo, mas tenho toda uma vida pela frente. Eu acho que esse é o momento de aproveitar o Natal. Álvaro, antes de você tocar mais uma música pra gente, responde aí, qual é o Natal que vale a pena ser vivido? Eu penso numa partitura. Eu sabia. Porque... Não, uma partitura é um papel com um monte de notas. A Nona Sinfonia de Beethoven é um papel com um monte de notas. Aquilo não tem vida. Então, a finalidade do artista é justamente estar num polo da composição, o compositor no outro polo, o intérprete, para recriar isso. Não é reproduzir, é recriar, é dar vida àquilo, né? Então, a única forma de a gente dar vida a essa data é um significado profundamente espiritual, que não há outro. Não há necessidade de um presente, né? Você pode dar um presente, mas dá o presente para o aniversariante, né? E acho que o presente que o aniversariante quer é que você se aproxime dele. E esse presente, portanto, tem que ser profundamente espiritual. Então, quando você fala, Rafael, que você tomou essas decisões espirituais de aproximação, isso é compatível com o Natal. Quando uma pessoa, por exemplo, toma uma decisão de pedir perdão, né, de dizer, olha, mas não como eu vejo tantas vezes, né? Se teve alguma coisa que eu fiz que te magoou, as pessoas falam assim, desculpa qualquer coisa. Não. Isso não é pedir desculpas, não é pedir perdão. Eu queria pedir perdão porque ontem eu falei isso para você dessa forma. Se a gente faz um ato desses, que é um ato eminentemente espiritual, né, se a gente reza... Eu me lembro, assim, muito de uma igreja que eu estava, e aí estava um menininho ajoelhado. O menininho tinha 3 anos, 4 anos. Ele estava ajoelhado no banco e eu passei, mal se podia ver. Mal se podia ver o menino. Você só via 2 mãozinhas ali em cima
E a mãe perguntou, mas filho, por que você está ajoelhado, né? Ela, claro, queria falar, você não está vendo nada, fica de pé. Filho, por que você está ajoelhado? E a criança respondeu com o português errado, mas disse assim, é para ser mais pequeno. Então eu acho assim que um homem de joelhos chega muito mais longe do que muitos homens caminhando. E essa é a grande mensagem a gente vê a mãe de joelhos diante do menino, né? Então eu entendo o Natal assim, como essa vida que você dá uma partitura. E essa vida é uma aproximação espiritual. Ponto final. Bom, e a música nos aproxima de Deus, né? Isso é certo, isso é bíblico, né? Então, vamos ouvir mais uma? Vamos lá.
Ítalo, agora é um desafio triplo, né? Fazer aquela amarração de 3 episódios, né? Esse é o último episódio do especial de Natal da Brasil Paralelo. Vamos lá? Vamos lá. Muito obrigado por ter ficado aqui com a gente ao longo desses 3 dias que foram, sem dúvida, fantásticos. Muita música, poesia, conversa entre amigos e essa elevação do espírito tão própria desse tempo. E vamos encerrar, sem querer dar spoiler, com uma outra música muito conhecida, cantarolada já por todos nós, sem dúvida, que é Noite Feliz. Olha, não é à toa que a gente termina esse dia com essa música maravilhosa, que contrasta 2 elementos que podem ser antagônicos num primeiro lance de vista, num primeiro olhar. Eles podem se opor, de um lado, a noite, as trevas, aquele afastamento da luz, aquele momento no qual a gente tem medo, e provavelmente um dos primeiros medos que a gente teve na vida foi o medo do escuro. Quem não lembra de já ter dito isso? Você está com medo de quê? Estou com medo do escuro. O escuro como esse grande símbolo, e mais do que símbolo, como essa realidade que tira a nossa capacidade de ver com clareza aquilo que está acontecendo, e por isso nos dá medo. Por isso a gente teme. O que tem do outro lado da porta? O que tem a um palmo da minha frente? Mas essa música, ela contrasta um outro polo, a felicidade. A noite feliz mostra pra gente toda uma realidade nova que aparece nesse outro cenário que a gente tanto citou no dia de hoje e que eu gostaria muito que a gente aprofundasse, que é o presépio. A maior parte dos relatos poéticos, literários, artísticos como um todo, e sobretudo a própria narrativa histórica do evento, acontecem de noite. Foi numa noite que aquela estrela apareceu e apontou pra gente um certo lugar. Eu não gostaria que a gente perdesse, nesse dia de hoje, nessa noite, a oportunidade de entrar nessa realidade. Todos os dias, a gente é convidado a antecipar uma realidade que, olha, eu não quero falar disso com tristeza, mas com muita alegria, vai acontecer para todos nós, que é a nossa morte. Nosso último dia, que será uma noite, de fato, olha, a gente vai fechar os olhos, mas que tipo de noite vai ser essa? Uma noite que dá medo ou uma noite feliz? Vale a pena lembrar nesse momento aquela enfermeira australiana que conduziu uma pesquisa dramática, uma enfermeira de cuidados paliativos que perguntou aos seus pacientes: o que você se arrepende? O que você se arrepende? Perguntou no minuto derradeiro, minutos, dias, horas antes da morte daqueles pacientes, eles disseram: olha, eu me arrependo de não ter sido eu. Eu me arrependo de não ter sido eu. Aprofunda na dor dessas pessoas. Eu não estou dizendo a dor física, de estar num leito do hospital, mas na dor biográfica, na dor existencial. Olhar para a história da sua vida e não se reconhecer ali. É tudo trevas, é tudo noite. Que esse dia não nos assalte como, um lobo, como um ladrão, mas que esse dia seja um dia que a gente foi tratando diariamente, nessa noite diária que nos é dada. Olha, todas as noites nós temos a oportunidade de fazer esse exercício que eu queria propor agora, esse exercício para você, que faz, como o Álvaro dizia, essa conexão de uma partitura abstrata com uma carne que vibra, que toca. Olha, como que a gente articula os bons propósitos? Eu sei que você tem bons propósitos, eu sei que você não quer ser um crápula, não quer ser uma pessoa que só faz besteira, eu sei disso, é óbvio. É óbvio, a gente tem bons propósitos no nosso peito, no nosso coração, na nossa cabeça. A gente quer fazer o bem, a gente não quer fazer o mal, e no entanto a gente faz aquele mal que a gente não quer. Como que a gente pode ir afinando isso, de tal modo que a gente não seja um paciente, entre aspas, daquela enfermeira australiana, Bronnie Ware, que chegue no último dia das nossas vidas e se pergunte: mas onde é que está a minha vida? O que eu fiz dela? Quem foi esse que viveu aqui? Foi tudo noite. E olha, eu acho que não há felicidade aqui. Não. Há um jeito, há uma forma de encarnar esses bons propósitos
que não pode ser tão complicada. Não pode ser tão complicado assim viver. Não pode ser tão complicado assim viver. Olha, há uma sabedoria milenar que convida a gente a todas as noites, e esse é o exercício, que eu queria que você, olha, cortejasse com muito carinho. Quem sabe isso faz sentido para você e você não consegue colocar isso em prática. A partir de hoje, fala, olha, à noite, vale a pena a gente se perguntar, e eu não estou perguntando, eu estou afirmando, vale a pena a gente se perguntar 3 coisas. São 3 perguntas que podem ir dando o tom da nossa vida. Como que ajustes finos, para que a gente não pergunte só no final, onde, olha, muito pouco pode ser feito. Mas que diariamente a gente possa se perguntar 3 coisas. E vale a pena anotar, para que a gente vá levando, para que a gente leve isso, né, ao longo desse ano, e possa, quem sabe, no Natal que vem, de fato ter uma proximidade maior com esses mistérios encarnados aqui no presépio. Olha, são 3 perguntas. O que eu fiz bem à noite? Você se pergunta, o que eu fiz bem nesse dia? Depois você se pergunta, o que eu fiz mal? E a terceira, que é a cereja do bolo, essa aqui que importa. A terceira é o que importa, de fato. Mas olha, o que eu fiz bem? Quando você reconhecer, realmente fiz bem alguma coisa hoje. Dei aquela aula com energia, com alegria. Entreguei aquele relatório no prazo. Cuidei do meu filho sem reclamar. Isso eu fiz bem. Pronto. Você não vai ficar jogando incenso em cima de você, confete em cima de você, mas você vai agradecer e falar, olha, que bom. Que bom que Deus me conserve aqui e que eu não escape, que eu não derrape amanhã. Obrigado, Senhor. Obrigado. O que eu fiz mal? Perdão. Agora, a cereja do bolo, o pulo do gato, o trilho está na terceira pergunta, porque essa pergunta é muito humana. Ela está como que no centro dessas 2 perguntas. O que eu podia ter feito melhor? Pronto. É aqui que a gente está. O que eu podia ter feito melhor? Olha, isso a gente consegue corrigir. Dificilmente a gente vai conseguir, do dia para a noite, arrancar aquela preguiça constitutiva que a gente tem. Falar, dificilmente. Agora, acordar na hora certa, isso a gente consegue. Arrancar a preguiça de uma vez, difícil, mas acordar na hora certa a gente consegue. Né? Deixar de ser esse sujeito pessimista, constitucionalmente pessimista. Há pessoas que são constitucionalmente pessimistas. Isso é difícil. Agora, sorrir para a tua secretária, sorrir para o teu sócio, sorrir para aquela pessoa que está no teu meio de trabalho, isso a gente talvez consiga. Então, essas 3 perguntas, que parecem muito simples e graças a Deus elas de fato são simples, elas podem ser feitas e devem ser feitas toda noite. Como que uma noite que prefigura aquela noite final, mas que ao mesmo tempo reajusta a nossa jornada nesse mundo, afinando cada vez mais o nosso coração para tocar aquela sinfonia do amor, que foi a sinfonia para a qual a gente foi criado. Ítalo, muitíssimo obrigado pela participação, pela parceria. Álvaro, muito obrigado pela parceria, me ajudando aqui na condução do especial. Rafael, Marcos, Cogos, Thomas, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. E muito obrigado a você que acompanhou os 3 episódios do especial de Natal da Brasil Paralelo. Você é muito importante para a gente. É o seu financiamento voluntário que mantém a Brasil Paralelo produzindo seus filmes, documentários, suas séries, seus cursos. Você é muito importante, você pode ajudar e tem uma promoção especial neste mês de Natal. Você faz uma assinatura, você se torna um membro assinante da Brasil Paralelo com acesso a conteúdos exclusivos, aos cursos, e você ganha uma outra assinatura, uma assinatura grátis. Você pode dar para qualquer pessoa, você escolhe. Então, muitíssimo obrigado. A gente espera realmente que você tenha se emocionado, né? Se divertido e aprendido um pouco e possa levar esse espírito de Natal para o ano inteiro. Muito obrigado por tudo. Tudo de bom. Até a próxima.
Esperamos que você tenha gostado do especial de Natal da Brasil Paralelo. Esse especial envolveu mais de 200 pessoas na produção para que a gente conseguisse resgatar com o maior impacto possível o verdadeiro significado do Natal. Para que a Brasil Paralelo continue fazendo especiais como esse e crescendo ainda mais no ano que vem, nós contamos com o seu apoio. Torne-se um membro assinante da Brasil Paralelo por apenas R$10 por mês. E lembrando, exclusivamente nesse período de Natal, se você se tornar um membro assinante, você ganha uma outra assinatura totalmente de graça para dar de presente para uma pessoa que você gosta. Sem dúvidas é um presente que vale para a vida toda. Nós contamos com o seu apoio. Um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos vocês. Até breve.